Começando, então, o nosso encontro da quarta-feira de cinzas, né? Obrigado pela presença de vocês, antes de mais nada. Eu tenho a impressão que a última coisa da nossa última aula, nós havíamos começado a deduzir a expressão do vetor gradiente em coordenadas cilíndricas. Acho que foi isso mesmo, né? Sim. E houve evolução, vocês conseguiram chegar na expressão que era para chegar? Eu consegui. Alguém teve dificuldade em algum ponto? Ô, Edson, eu não entendi muito bem depois que determina as componentes, mas por outra maneira eu consegui também. Como assim, depois que determina as componentes? Não entendi, Vitor. Você tinha escrito um del F, del X, aí ele era uma regra da cadeia, né, para determinar Isso. ele. Isso Então, depois que eu determinei o del F, del X, o del F, del Y e o Z, eu fiquei perdido do que fazer. Aí eu fiz de outra maneira, que eu tinha visto num vídeo da Universidade da UFV, e eu consegui. Não, assim, é lógico que a obtenção desses operadores em outros sistemas de coordenadas, o Vitor, ela não é única, né? Tem vários caminhos diferentes, né? O fato é o seguinte, né? O operador gradiente, ele é definido como essa sequência de derivadas parciais. Derivada parcial de x, feita em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j, mais a derivada parcial em relação a z na direção k. Ocorre que o operador em si, ele não significa nada. Na verdade, isso aqui só faz algum sentido quando você atua com essa operação em cima de uma função. Então, tem uma função que depende das coordenadas x, y e z, né, aonde você vai atuar com essa sequência de derivadas. É daí que vai sair o del f, del x na direção y, mais o del f, del y na direção j, mais o del f, del z na direção k. Só um minutinho que alguém está querendo entrar na sala. Só um instante, por favor. Ocorre o seguinte, né? Você tinha que primeiro determinar a derivada da sua função f em relação a x, mais num outro sistema de coordenadas dependente de ρ, de φ e de z. Como é que você escreve essa derivada se você vai trabalhar em coordenadas cilíndricas? Você deve proceder da seguinte maneira. Eu acho que isso aí você chegou a fazer, né? Você deve escrever o del f, del x, como sendo a derivada de f em relação a ρ, vezes del ρ, del x, mais a derivada de f em relação a φ, vezes a derivada de φ em relação a x, mais a derivada de f em relação a z, vezes derivada parcial de z em relação a z, só que essa derivada aqui, ela já vai dar, aliás, em relação a x, né? Essa derivada aqui, ela vai ser zero. O z não é uma coordenada dependente de x. Então, essa derivada ela já vai desaparecer no final das contas. Pelo que eu estou entendendo, você conseguiu acompanhar o cálculo dessas derivadas aqui. Até aí, tudo bem. Sim, consegui determiná-los. Bom, então, num segundo momento, o que você precisaria fazer é substituir essa derivada em relação a x nessa primeira parcela. Fazer a mesma coisa para o del f, del y, ou seja, escrever del f, del y como sendo derivada parcial de f em relação a ρ, vezes a derivada da coordenada radial ρ em relação a y, mais derivada de f em relação a φ, vezes derivada de φ em relação a y, mais a derivada de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a y. O z é independente da coordenada y, essa derivada vai dar zero também. Então, agora você pegaria essa segunda derivada, a feita em relação a y, e a substituiria nessa segunda parcela. A mesma coisa tem que ser feita em relação a z.
tá certo? Eu não vou nem escrever. Mas isso não é o suficiente, porque apesar de você estar escrevendo os vetores ΔF, ΔX, aliás, as componentes ΔF, ΔX, ΔF, ΔY e posteriormente ΔF, ΔZ em coordenadas cilíndricas, você ainda tem os vetores unitários da base cartesiana. Então, após escrever o ΔF, ΔZ, que vai dar ΔF, Δρ vezes Δρ, ΔZ, mais ΔF, ΔΦ, ΔΦ, ΔZ. Eu acho que essa derivada do φ em relação a z vai dar zero também. O φ é independente do z. O φ é dependente, se eu não estou enganado, de x e y apenas. Mais a derivada do f em relação a z vezes ΔZ, ΔZ. Essa derivada aqui, sim, ela é igual a 1. Essa aqui ela deve ser preservada. Então, aí você tem que tomar essa derivada e você deve substituir o ΔF, ΔZ por essa expressão aqui. Com isso, você vai ter os coeficientes derivativos escritos em coordenadas cilíndricas. Mas você não tem ainda os vetores unitários, I, J e K. Então, agora você precisaria converter I, J e K para coordenadas cilíndricas. Você chegou a fazer isso? Foi aí que eu parei, então. Pois é. Você não pode converter apenas os coeficientes da expansão do gradiente. O mais importante, talvez, Vitor, vai ser você fazer a conversão da base. A base tem IJK tem que ir para coordenadas cilíndricas também. Se você escrever os vetores unitários corretamente, você vai ver que o vetor unitário ρ-chapéu, ele é cosseno de φ na direção I mais seno de φ na direção J. O vetor unitário φ-chapéu, que é o vetor unitário angular, ele dá menos seno de φ na direção I mais cosseno de φ na direção J. E a coordenada Z é a mesma em coordenada cartesiana, então dá K-chapéu igual a K-chapéu. A melhor maneira de você poder fazer a conversão desse negócio é você escrever isso na forma matricial. Então, você escreveria um vetor coluna com os vetores unitários ρ-chapéu, φ-chapéu e K-chapéu. E aí você vai ter uma matriz de coeficientes onde você vai ter cosseno de φ, seno de φ e zero. Não tem coeficiente K, né, na conversão do ρ-chapéu, menos seno de φ, cosseno de φ e zero, não tem aqui a componente K também na conversão do φ-chapéu. Aqui você vai ter 0, 0 e 1. Porque 1 é 1 na direção K-chapéu, 0 para I e 0 para J-chapéu. Tudo isso multiplicando I, J e K. Essa é a matriz de conversão de coordenada cartesiana para coordenada cilíndrica. Aliás, como é que você escreve coordenadas cilíndricas em coordenadas cartesianas. Mas, na verdade, nós estamos precisando do contrário. Então, eu precisaria inverter essa matriz. Só que essa matriz aqui, a gente já discutiu isso um bom número de vezes, essa matriz aqui é aquilo que nós chamamos de uma matriz ortogonal. Ela é uma matriz cujo determinante é igual a mais 1. Matrizes que são ortogonais, elas são extremamente simples de serem invertidas. Porque a transposta da matriz é igual à sua própria inversa. Então, você teria uma matriz, eu vou chamar de A menos 1, igual a transposta de A. O A é essa matriz que eu sublinhei com a chave aqui. E aí, se eu multiplicar os dois lados pela inversa, aqui à minha direita vai sobrar uma matriz identidade, né? Porque a inversa multiplicada pela... Aliás, aqui não tem esse Tzinho, não. Aqui é a própria matriz A, ok? Se eu multiplicar essa matriz pela sua inversa, dá a identidade, porque senão não é a inversa, né? A inversa é igual à própria transposta, então eu ficaria com o seguinte. I
J e K seriam iguais a quê? A transposta dessa matriz, que é a inversa dela, que dá cosseno de φ menos seno de φ e zero, seno de φ, cosseno de φ e zero, zero, zero e 1. Tudo isso multiplicando, multiplicando os vetores unitários da base cilíndrica. Rho chapéu, φ chapéu e K chapéu. Tá aí, então, Vitor, você vai tirar as equações de conversão de I, J e K para a base cilíndrica. Você vai escrever o I, J e K na base cilíndrica, ou seja, o I vai dar cosseno φ na direção Rho chapéu, menos seno φ na direção φ chapéu, mais zero na direção K chapéu. No seu gradiente, onde tiver I, você vai colocar a expressão do I em coordenadas cilíndricas. Depois, a expressão do J em coordenadas cilíndricas, a expressão do K em coordenadas cilíndricas. Aqui vai dar K chapéu igual a K chapéu mesmo. E aí é agrupar todos os termos. O conjunto de derivadas que você vai ter, né? Você vai ter calculado del Rho, del X, del Φ, del Y, del Rho, del Z e assim por diante, né? E vão sobrar as derivadas em del F, del Rho, del F, del Φ e del F, del Z. Quando você fizer essas substituições e agrupar todos os termos, aí você tem que fazer a conta para você poder ver que vai chegar nisso mesmo. Você vai obter que o gradiente da sua função escalar f, ele dá derivada parcial de f em relação a ρ na direção Rho chapéu, mais 1 sobre ρ, derivada de f em relação a φ na direção φ chapéu, mais del F, del Z na direção K chapéu. Então, assim, eu não terminei de fazer a conta, não. Só te ilustrei em linhas gerais como é que o procedimento vai ser feito. Você entendeu agora, em linhas gerais? Sim, tá ótimo. Beleza? Então, dando sequência, porque o tempo urge, convém falar agora a respeito da divergência de um campo vetorial. Todo mundo tem noção do que vem a ser a divergência de um campo? Por mim, totalmente não. Tenho mais ou menos uma ideia. Sei matematicamente, mas conceitualmente eu tenho só uma ideia. Não garanto que eu sei tudo sobre divergência. Qual é a ideia conceitual que você tem, Kevin? Ou qualquer outro aluno que tem alguma noção do que vem a ser um divergente? Quando eu penso em divergência de um campo vetorial, né, por exemplo, né, do um campo elétrico, por exemplo, né, eu penso, né, meu exemplo de divergente na minha cabeça vem um campo elétrico, né, que as linhas de campo de uma carga pontual, por exemplo, elas se divergem, né, elas não vão convergir para um ponto. Podem então, convergir nesse caso, se a carga for negativa. Podem convergir se a carga for negativa. É verdade. Podem convergir. Mas elas não vêm de um ponto, né? Não, mas elas convergem para um ponto. Ah, sim. Aí eu Quer dizer, pensava a divergência pode ser positiva ou pode ser negativa. Sendo ela negativa, significa que as linhas do campo estão convergindo para um ponto. Se ela for positiva, significa que elas estão nascendo em um ponto e se espalhando pelo espaço. Sim. O conceito que eu tinha é que se ela fosse diferente de zero, ela não seria, digamos, fechada, né? Tipo, fechando em dois pontos, né? Pelo Sim. menos em um dos lados, digamos, ela se abre. Né? Certo. Alguém fez um comentário aqui, você não consegue ler, né? O programa da mesa digitalizadora, ele fecha a minha tela toda. Se alguém fez um comentário no chat, acho que foi o Vitor, se não me engano. Ele disse que o divergente seria como se fosse um raio, eu penso assim. Eu estou vendo agora. Um ralo. Errado. Ô Vitor, você tem razão, né?
Mas isso não é necessariamente verdade, não. Eu estou entendendo o seu comentário. Você quer dizer o seguinte: imagina que você tem água escorrendo, água parada numa pia. Aí, de repente, você tira o ralo dessa pia e você vê aquela formação, né, de aquilo que nós chamamos de um vórtice. Você começa a ver a água formar um círculo, ela começa a se movimentar em torno de um círculo e ela começa a convergir para dentro do cano. Você tem um divergente, então, para dentro do volume do cano. Acho que é nesse sentido que você quer dizer, né? E aí, quando você fala divergente negativo, né, você está falando água escorrendo, né? A questão do divergente ser positivo ou negativo tem muito a ver, no final das contas, com qual é o volume ao qual você está se referindo. Porque, veja só, imagina que você vai encher uma caixa d'água. Então, você tem um fluxo de água saindo de dentro de uma mangueira. Então, do ponto de vista da mangueira, o divergente é negativo porque as linhas do fluxo da água estão saindo da mangueira. Do ponto de vista do reservatório que você vai encher, a divergência é positiva, uma vez que as linhas de campo, as linhas do fluxo de água, vão entrar dentro do reservatório. Então, depende depende do volume no final das contas. Não dá para dizer simplesmente a água escorrendo. Não. Aí depende se o fluxo está entrando dentro do volume ou se ele está saindo daquele volume. Entendeu? Não está errado, não, mas só para deixar essa sua noção um pouco mais refinada. Entendeu? Olha só. Não é possível a gente entender com mais propriedade a noção de divergência sem antes a gente falar no fluxo de um campo vetorial. O fluxo das linhas de um campo vetorial através de uma superfície. Essa superfície pode ser aberta ou pode ser fechada. Então, antes mesmo de falar a respeito da divergência de um campo vetorial, é preciso a gente definir a noção de fluxo de um campo vetorial. Até esse exemplo que o Vitor deu a respeito da movimentação de água serve para a gente poder fazer uma analogia, para a gente tentar definir essa nossa noção de fluxo de maneira um pouco mais precisa. Eu vou chamar esse meu fluxo a partir de agora de φ. Pode ser, então, fluxo de linhas de campo elétrico, pode ser fluxo magnético, pode ser um fluxo de calor, pode ser fluxo de linhas de um fluido em movimento, enfim, vários tipos de linhas de campo que podem estar atravessando uma determinada superfície. Então, eu vou imaginar o seguinte. Eu vou imaginar uma situação muito simples em um primeiro momento. Eu vou imaginar um determinado fluxo representado por algumas linhas de campo em que todas as linhas elas são paralelas entre si. Absolutamente todas. Algo como se você tivesse um campo elétrico uniforme, tá certo? Onde as linhas elas são todas paralelas e igualmente espaçadas, exatamente para representar a noção do fluxo como sendo uniforme, como sendo constante. Então, eu vou imaginar um campo vetorial uniforme. Que eu vou chamar genericamente de F. Os melhores exemplos seriam um campo elétrico uniforme ou um campo gravitacional uniforme. Onde você tem um campo gravitacional uniforme?
o campo gravitacional terrestre, seguramente ele não é uniforme. Mas nas vizinhanças da superfície terrestre, ele é essencialmente uniforme. E aí a gente sabe que o valor dele é da ordem do valor da aceleração da gravidade, da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? A gravidade ela pode ser entendida como o fluxo de um certo campo vetorial. Eu vou imaginar também uma superfície. Essa superfície ela pode ser atravessada pelas linhas desse campo. Então eu vou imaginar S uma superfície. Por simplicidade, eu vou colocar essa superfície inicialmente como sendo uma superfície plana. Tem que ser plana? Não, ela não precisa ser plana. Eu só vou imaginar inicialmente que ela seja plana para facilitar o desenho da figura digamos, a compreensão inicial da nossa ideia de fluxo. E essa superfície, ela é atravessada pelas linhas de F. Eu vou também fazer o seguinte. Eu também vou associar a essa superfície um vetor unitário. Mas não é um vetor unitário qualquer. Eu vou imaginar um vetor unitário que eu vou chamar de N-chapéu. Esse vetor unitário N-chapéu, ele é normal, ou seja, ele é perpendicular à superfície. Quando a superfície é fechada, existe uma convenção para a gente orientar esse vetor normal. Em geral, ele é colocado apontando para fora do volume delimitado por essa superfície. No meu caso, a superfície é plana. Sendo ela plana, ela não delimita um volume. Então, de certa maneira, existe uma ambiguidade na orientação desse meu vetor unitário. Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa ambiguidade, não. Não vou considerar isso como importante nesse momento, não. Ok? Então, vejam só. Digamos que o meu campo vetorial tenha essa orientação aqui. Então, aqui eu tenho uma linha do campo. Aqui eu tenho uma outra linha do campo. Aqui mais uma linha do campo. Aqui mais uma linha. Aqui mais uma linha, assim por diante. Então, as linhas desse meu campo, seja ele qual for, elas estão apontando na minha horizontal para a direita. Como essa superfície é plana, acho que a melhor maneira que a gente tem para poder pensar numa superfície plana é se essa superfície fosse uma espécie de janela. Então, digamos que a minha superfície plana que representa para mim a minha janela seja essa aqui. Ok? Nesse momento, essa superfície ela seria vertical. Então, o vetor normal perpendicular a essa superfície, o vetor normal unitário, ele apontaria para cá. É óbvio que no caso da superfície ser aberta, como eu disse, existe uma ambiguidade, né? Ele pode estar apontando tanto para a minha direita quanto para a minha esquerda. Realmente não há nenhum problema nisso, não. Né? Mas nesse momento eu não vou me preocupar exatamente com essa orientação, eu vou escolher essa orientação para a minha direita. Adiante, quando eu pensar numa superfície que for fechada, aí a gente vai convencionar esse vetor unitário como apontando para fora do volume delimitado por essa superfície. Vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar que esse meu vetor unitário é, na verdade, uma espécie de uma alavanca. E o que eu vou fazer com essa alavanca?
Imagine que isso aqui seja uma espécie de uma alça para você poder mexer na posição dessa janela. Então, digamos, num primeiro momento, a tua janela está apontando nessa direção e nesse sentido, com o vetor normal unitário sendo paralelo ao vetor que representa as linhas de campo do seu fluxo. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer na posição dessa alavanca. Eu vou fazer essa minha janela rodar. Ela vai rodar de tal forma que o vetor normal unitário vai sair dessa posição. Imagine que ele é colado nela. A restrição que ele tem é que ele tem sempre que fazer 90 graus com essa minha superfície. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o N é girado. Então o N é rotacionado de θ graus no sentido anti-horário. Poderia ser no sentido horário também, não tem problema não. Mas aqui é apenas para a gente tentar visualizar o movimento que a janela vai sofrer. Você está mexendo na orientação das linhas de campo? Não, você não está mexendo na orientação das linhas de campo, não. Elas continuam sendo orientadas na minha horizontal. Então, eu vou ter uma linha para cá, uma linha para cá, outra linha para cá, outra linha para cá, outra linha para cá. Mas digamos agora que o seu vetor normal unitário fez a sua janela vir para essa posição aqui. Então, aqui está agora meu vetor normal unitário. Ele continua fazendo 90 graus em relação à minha superfície, mas, em relação à orientação original dele, vocês reparem que antes ele era paralelo às linhas de campo. Agora ele não é mais. Então, nesse momento, agora, ele está fazendo um ângulo de alfa graus em relação ele faz um ângulo de alfa graus em relação à vertical, que era a antiga posição da placa. Aqui eu tenho θ. θ mais alfa, obviamente, tem que dar 90 graus. Bom, nada garante para você que você vai manter a sua janela nessa posição. Ou melhor, nada obriga que você mantenha essa janela nessa posição. Então, digamos que você gire isso aqui mais um bocado, para cima. Pensem intuitivamente. Se você vai rotacionar essa área para cima, se ela vai sofrer mais rotações para cima, a área disponível para passagem das linhas do meu campo, ela vai aumentar ou vai diminuir se você continuar rodando a sua placa nessa direção e nesse sentido? Diminui. Diminui. Todos concordam? Amanda, Ingrid? Sim. Leonardo? Sim. Vitor? Bom. Vamos imaginar, então, o seguinte. Vamos imaginar agora que a minha área seja posicionada de tal forma que o vetor normal a ela seja perpendicular às linhas de campo. Então, se o N é perpendicular a F, nós vamos ter o seguinte. Novamente, você não está mexendo na orientação das linhas de campo. Poderia mexer? Poderia. Mas não é o caso. Mas as suas linhas de campo, elas continuam com a mesma orientação,
com o mesmo sentido. Seu campo gravitacional, campo elétrico, o que for, um campo de velocidade de um fluido, continua apontando na mesma direção que antes. A ideia é que agora o vetor normal unitário esteja apontando na vertical para cima. Aqui, então, está, né? Aqui está a sua superfície S. A superfície, ela está agora deitada. Então, o plano da superfície é paralelo às linhas do campo. Como as linhas do campo são uniformes, pergunto para vocês, elas vão atravessar essa superfície aqui? Ou vão passar direto? Passar? Passa direto. Então, nesse caso extremo, não existe fluxo através dessa superfície. Então, nesse caso, não existe fluxo através de S. Então, quer dizer o seguinte, a noção de fluxo através de uma superfície, ela parece depender da orientação relativa entre as linhas do seu campo e do seu vetor normal perpendicular à superfície. Então, de uma certa maneira, se você tem as linhas do seu campo apontando nessa direção e nesse sentido, e se você tem o seu vetor normal unitário atuando nessa direção e nesse sentido, então a sua superfície estaria aqui, a orientação desse vetor normal em relação ao campo vetorial define uma espécie de área útil, a área que realmente vai ser atravessada pelo fluxo do seu campo vetorial. A situação melhor que você tem, a mais favorável, é quando o vetor normal é paralelo ao seu campo vetorial. E quando ele faz 90 graus, então parece que o fluxo se torna zero. Então vejam só. Eu preciso realizar algum tipo de operação entre esses dois vetores, o N e o F, tal que quando o ângulo entre eles dá 90 graus, a operação resultante, que eu estou denominando de fluxo, dá zero. E o fluxo tem o valor maior possível se os dois vetores eles forem paralelos entre si. Eu não posso somar esses dois vetores, porque eu não sei a unidade desse. Talvez ele nem tenha unidade, em geral é um vetor unitário. Vetores unitários normalmente são adimensionais. Com certeza são, né? Um vetor unitário, um R chapéu, por exemplo, né? Um vetor unitário radial, ele é um vetor de tamanho R dividido pelo módulo de R. Esse cara aqui tem unidade de comprimento, esse tem unidade de comprimento também, é um módulo, né? No final das contas, você vai cancelar as unidades, o unitário ele não vai ter unidade. Eu não posso fazer uma soma entre esses dois caras. Então, eu só posso realizar um produto para começar a construir a ideia de fluxo na minha cabeça. Mas vejam bem, que tipo de produto tem que ser? Tem que ser um produto tal que o resultado dá zero se o ângulo for 90 graus. E o resultado tem o maior valor possível se os dois vetores forem paralelos entre si. Então, na sequência, a gente vai entender que produto vai ser esse. Antes de mencionar que produto é esse, eu vou definir aquilo que eu chamo de um elemento de área orientado.
Eu vou chamar isso muitas vezes de vetor de área. Então, se eu tenho uma superfície como essa aqui, por exemplo, pode ser uma superfície plana, o formato que vocês quiserem, é como se você tivesse dividido essa superfície em vários gomos. Cada gomo desses aqui é um elemento de área. Então, assim como você pode dividir um segmento em tamanhos, né, em comprimentos pequenos, você pode fazer isso com a área também. É como se você colocasse ladrilhos numa cozinha, piso numa cozinha, né? Cada gomo poderia ser identificado como uma espécie de um piso colocado no cômodo aonde você queira. Digamos que aqui meu elemento de área esteja aqui. E aí, em cada um desses elementos, pelo formato que essa área tem, eu poderia definir um vetor normal à superfície. Então, digamos, aqui, o nosso vetor normal à superfície, ele apontaria para cá. Aqui, o seu vetor normal à superfície apontaria para cá. Aqui, ele já apontaria para cá. Então, esses vetores eles não têm que ser necessariamente paralelos. E, normalmente, dependendo do formato da superfície, não vão ser. Mas qualquer que seja o elemento, aqui, por exemplo, eu poderia ter um vetor elemento de área atuando para cá. O que importa é que ele tem que fazer 90 graus com a sua superfície. Ok? O meu vetor de área, que eu vou chamar de ΔA, vai ser uma área que vai ter uma orientação espacial. Ela vai ter a orientação desse vetor unitário associado a cada um desses gominhos que você definiu aqui. Aliás, eu vou até trocar o nome. Eu não vou colocar ΔA, não. Eu vou colocar ΔS, porque eu tinha chamado a minha superfície de S. Ora, um vetor ele precisa ter um módulo, uma direção e um sentido. Qual é o módulo associado a cada gomo desses aqui? É um ΔS. Qual é a orientação dada para esse vetor? Você vai orientar essa área com o vetor que é perpendicular a essa superfície ΔS. Então, de uma maneira geral, isso aqui vai ser igual a N vezes ΔS. Agora, vamos imaginar que a gente queira calcular o fluxo através de um certo campo vetorial, através de um gominho desses aqui. Então, vamos pensar no fluxo de um campo vetorial num elemento de área ΔS. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer isso aqui. Digamos que eu tenho uma superfície como aquela que eu coloquei ali agora há pouco. Digamos que eu tenha aqui um determinado elemento de área. Está aqui meu vetor normal e unitário perpendicular à minha superfície. E eu tenho um campo vetorial viajando por aqui. Digamos que esse campo vetorial tenha essa forma aqui. Ele vai, então, penetrar nessa superfície. Ora, quando essas linhas desse campo vetorial vão entrar nessa superfície, algumas delas vão atravessar esse elemento de área. Então, digamos que nesse elemento de área,
eu tenho uma linha de campo apontando para cá. Se nós pensarmos nesse nosso vetor em termos de componentes, eu poderia pegar esse vetor que eu marquei aqui representando a minha linha de campo vetorial, e eu poderia fazer o seguinte com esse vetor. Digamos que eu queira dar um zoom nessa figura aqui. Então, está aqui meu elemento de área, bem amplificado. Está aqui meu vetor normal, unitário, perpendicular à minha superfície. E digamos que aqui eu tenha uma linha de campo atravessando esse meu elemento de área. Ora, digamos que eu pense nesse vetor aqui em termos das suas componentes. Eu vou, então, colocar um ângulo entre o vetor de fluxo, o vetor do seu campo vetorial F, e o vetor perpendicular à superfície, e eu vou imaginar que eu vou pegar esse seu vetor do fluxo do campo vetorial e eu vou decompô-lo em duas parcelas. Vai haver uma parcela paralela ao seu elemento de área, que eu vou chamar de F paralelo, e uma outra que vai ser perpendicular ao seu elemento de área, que eu vou chamar de F perpendicular. Pensando na noção de fluxo, pensando só nesse retículozinho que você tem aqui, nesse quadradinho, né? Digamos que isso aqui seja um gominho de uma peneira. Digamos que esse fluxo represente água que vai passar nessa peneira, ou um jato de areia que você joga na peneira. Você está dizendo para mim que desse seu jato de areia, há uma porção de grãos de areia, então trata-se de um fluxo de massa, que vai atravessar essa janelinha da peneira, mas tem uma outra que não. Essa aqui ela vai ser paralela ao seu elemento de área. Essa aqui, então, vocês concordam comigo que ela não vai chegar a atravessar o seu elemento de área, ela vai escorrer pelo elemento de área? A que atravessa mesmo é a F perpendicular. A F paralela não atravessa. Todos concordam? Sim. Sim. Então, o F perpendicular atravessa o elemento de área. F paralelo não atravessa o elemento de área. E agora eu vou falar a respeito do fluxo através desse elemento de área. Eu vou chamar esse meu fluxo de um ΔΦ. Esse fluxo ele vai relacionar duas quantidades. Ele vai relacionar a porção do campo vetorial que atravessa o elemento de área. Então, ele vai depender da componente F perpendicular. E eu acho que vocês vão concordar comigo que esse fluxo deve depender do próprio elemento de área. Tem que ser. Porque quanto maior for o elemento de área, é provável que maior seja a quantidade de linhas de campo que vai atravessar aquela área. Quanto menor for o seu elemento de área, menor a quantidade de linhas de campo que atravessam aquela área. Todos concordam? Isso é razoável?
Sim. Sim. Então, eu vou multiplicar o valor da componente do campo que atravessa a área pelo próprio valor da área. Agora, se você repensar nos vetores que você traçou agora há pouco, você vai perceber que a componente do seu campo vetorial que atravessa o seu elemento de área, a componente F perpendicular, ela poderia ser obtida por meio da projeção do F na direção do seu vetor normal unitário. Na verdade, se você tomar o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor F e o vetor normal à sua superfície, isso aqui vai ser igual a F perpendicular dividido pelo próprio módulo de F, o módulo do seu campo vetorial. Então, o seu F perpendicular é igual a F cosseno de θ. ΔΦ, então, é igual a F perpendicular F cosseno de θ vezes ds. Mas, gente, se nós estamos tratando o F, se nós sabemos que o F é um vetor, e se nós sabemos que o ΔS agora está sendo entendido como um vetor também, isso aqui é seu... Aqui não, aqui é apenas o módulo, né? Mas isso está associado a um vetor de área. Nós temos aqui um produto que envolve um módulo de dois vetores. E mais ainda, o cosseno do ângulo entre eles. Então, nós temos um produto escalar aparecendo nesse momento. Como é que eu poderia transformar essa relação em um vetor? Você poderia fazer isso através do produto escalar do vetor F com o seu vetor de área ΔS. Porque isso aqui é igual a quê? Produto escalar de F com o vetor ΔS. Mas como esse é um vetor de área orientado, ele foi definido agora há pouco como sendo o módulo da área na direção do vetor normal à sua superfície. Então, isso dá F escalar N ΔS. E como é que dessa relação eu chego aqui em cima? Ué, já que isso aqui é um produto escalar, isso aqui é o módulo de F vezes o módulo do seu vetor normal unitário vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, o cosseno de θ. Mas como N é normal e unitário, tem um módulo igual a 1. E o módulo de F é o próprio F. Por isso que isso dá F cosseno de θ. Então, o fluxo naquele gomo poderia ser expresso como sendo o produto escalar de F com o vetor de área orientado N ΔS. Até esse ponto aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Qual será, então, o fluxo total na superfície S? O fluxo total na superfície S, que eu vou chamar simplesmente de φ, é um somatório num índice I que vai de 1 até N do quê? Do produto escalar de F com o vetor unitário N vezes o elemento de área ΔSI. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, se eu quero o fluxo total através dessa superfície, eu vou ter um fluxo φ1 aqui, eu vou ter um fluxo φ2 aqui, eu vou ter um fluxo φ3 nesse elemento de área, e assim por diante.
E cada um desses fluxos seria calculado através do produto escalar do vetor campo vetorial, que representa o teu campo vetorial, com o vetorzinho normal unitário à sua superfície. Agora, como é que a gente pode fazer isso, ter a melhor aproximação possível? A melhor maneira de calcular esse fluxo de forma exata, que isso aqui seria aproximado, né? Imaginando que você vai dividir isso aqui em vários pedaços, mas pode ser que sobre alguns gominhos, seria pensar o limite em que esse ΔS, o seu elemento de área, tende a zero. Nesse caso, você tem um elemento de área infinitesimal. Nesse caso, ele seria um ds. Vai se transformar num ds. Então, você tem um fluxo total que é igual a um limite quando o seu elemento de área, ΔS, tende para zero, de um somatório com I indo de 1 até N, e aí você tem uma consequência, né? Se você faz o tamanho do seu elemento de área ficar cada vez mais próximo de zero, você imaginar que você vai ter que preencher isso aqui com ladrilhos, né? E o tamanho do ladrilho tende a zero, significa que o número de ladrilhos que você vai precisar, ele tende para infinito. Então, ao mesmo passo que o tamanho da área vai tender para zero, o N ele vai tender para infinito, no final das contas. Então, dá o limite, um somatório com I indo de 1 a N, de F escalar N ΔS I. Esse limite, na verdade, é um limite que designa, no fundo, uma integral. Então, o seu fluxo total, ele é, na verdade, uma integral realizada ao longo da superfície S de F escalar N vezes ds. O ds é o elemento de área infinitesimal na sua superfície. Essa aqui é a definição do fluxo de um campo vetorial. Ok? Algum comentário com relação a essa expressão que eu defini nesse momento? Vamos, gente. Por mim, não. Ok? Os demais, tudo bem? Tranquilo. Bora. Então, essa é a definição do fluxo se a superfície for aberta. E se a superfície for fechada? Digamos que agora eu tenho uma superfície que representa um volume. E aí aqui dentro eu tenho, a partir de um ponto, linhas de um campo vetorial que escorrem desse ponto para fora da superfície. Poderia ser um fluxo de fora para dentro também não teria problema nenhum. O que importa é que isso aqui é uma superfície Já liguei para ele aqui, pessoal.
Pessoal, em que ponto especificamente caiu? Você estava Você desenhou o escrevendo. volume, você falou. Oi? Estava escrevendo isso daí, que era uma superfície fechada. Tá. E agora eu estou imaginando um fluxo de linhas que está, em princípio, não é obrigatório que seja, né? Mas ele está, a partir desse ponto, nascendo aqui dentro e, na linguagem do Vitor Herivelton, está escorrendo para fora desse nosso volume. Poderia ser o contrário. Você poderia ter várias linhas de campo de dentro, de fora do volume, escorrendo para dentro do volume. Mas o mais importante agora é a noção da superfície ser fechada. Nesse caso, você tem uma integral, e é por isso que a gente usa aquele anelzinho, mas é também uma integral de superfície, porém agora designando uma superfície fechada. Mas conceitualmente é a mesma coisa. A diferença é que agora você estaria supondo que o fluxo está ocorrendo através de uma superfície fechada. Pode ser de dentro para fora da superfície, pode ser de fora para dentro da superfície. E aí, a gente pode agora lidar com a noção de divergência. Vejam bem. Esse caso em particular, ele mostra para a gente o que vem a ser, pelo menos conceitualmente, a noção de divergência. Você tem as linhas do seu campo vetorial nascendo em um determinado ponto, e a partir desse ponto elas começam a se espalhar em direção a vários pontos desse seu volume. Elas divergem a partir de um ponto. Vou chamar esse pontinho aqui de P. Eu poderia ter linhas convergindo para esse ponto aqui. Seria uma divergência ao contrário, vamos dizer assim. Tá certo? Ora, como será então que a gente vai calcular a quantidade de fluxo que atravessa uma determinada porção da minha área? É isso que define para nós o que nós chamamos de divergência. A divergência de um campo vetorial num certo elemento de área ela vai ter essa simbologia. Eu vou chamar isso aqui de divergente de F. Por enquanto, gente, isso é apenas um símbolo. Eu ainda não estou apresentando a definição de divergência que vocês estão acostumados, não. Que, aliás, isso aí eu vou deixar como uma atividade para vocês fazerem a partir de uma conta que está lá no Bootcode. Por enquanto, isso aqui é apenas um elemento, é apenas um símbolo, que mede, um símbolo que representa a medida dessa divergência. Num certo sentido, essa divergência está relacionada com o fluxo total de F por unidade de área. Então, a sua divergência de F, desse seu campo F, ela seria definida da seguinte maneira. Ela seria um limite quando os seus elementos de área tendem para zero do somatório de F escalar N delta S. Claro que isso aqui, no final das contas, é aquela noção de integral, né? Só que isso aqui não vai te dar exatamente a integral, pelo menos por hora, que, na verdade, esse seu somatório do fluxo em cada elemento, ele é dividido, no final das contas, pela soma dos seus elementos. Então, a soma, quando ΔS tende a zero, de todos os seus elementos de área
ΔS. Então, gente, é uma espécie de média ponderada. Aliás, aqui tem uma simbologia que ficou estranha. Aqui eu precisaria de um índice, né? Um índice que vai de 1 até n do seu ΔSI. No final das contas, o que você tem, né, é a sua área total, no final das contas, nesse seu denominador. Isso aqui representa, no fundo, uma espécie de média ponderada. Você está calculando a média do fluxo do campo F em cada elemento de área, somando em todos os elementos de área e dividindo pelo somatório das áreas, ou seja, dividindo pela área total. Essa, então, é a definição de divergência. É um conceito, então, que é muito fortemente relacionado à noção de campo vetorial, tá certo? A noção de fluxo de um campo vetorial. É o fluxo de um determinado campo por unidade de área. Então, você soma todo o fluxo, vamos dizer assim, e divide pela área total. E isso te dá uma medida dessa quantidade que a gente chama de divergência de F. Tá certo? Agora, como é que vocês saem daqui e chegam na expressão do divergente em coordenadas cartesianas? Aí é que a atividade que eu quero que vocês façam. Então, como é que a gente vai sair desta definição e chegar na expressão da divergência em coordenada cartesiana? Divergência de F igual a derivada da componente x do seu campo F em relação a x, mais a componente y do seu campo F em relação a y, mais a componente z do seu campo F em relação a z. Isso aqui, no final das contas, né, se assemelha a um produto escalar. Isso aqui seria equivalente, né, à derivada em relação a x, na direção y, mais a derivada em relação a y na direção j, mais a derivada em relação a z na direção k, fazendo produto escalar com fx na direção y, mais fy na direção j, mais fz na direção k. Como é que se dá essa passagem? Como é que você mostra que o divergente tem essa cara? Aí é que eu vou pedir que vocês deem uma olhada ou no Arfvekin ou no Butkov. Eu creio que o Arfvekin seja até mais didático do que o próprio Butkov. Deixa eu ver aqui no Butkov aonde que está. Deixa-me ver. Eu quero que vocês tentem fazer para a próxima aula, tá certo? Vocês estudem para a próxima aula, né? Eu quero que vocês estudem a dedução que está feita no Butkov, na página 27, a partir da página 27, melhor dizendo. Ela vai se estender, no final das contas, vocês podem fazer essa dedução. Deixa-me ver. Ué, Edson, isso aí foi o que a gente fez em Física 3, não foi? Com campo elétrico? Mas só que lá, o Paulo, eu não cheguei a deduzir isso, não. Lá eu joguei, né? Era lei de Gauss, no final das contas. Né? Mas lá no contexto da lei de Gauss, eu sequer cheguei a mostrar o que era o divergente do campo elétrico. Eu defini o que era fluxo elétrico, entendeu? Então, nesse sentido, se assemelha ao que eu fiz lá mesmo. A primeira parte da aula se assemelha. Mas a introdução da noção de divergência eu não cheguei a apresentar lá, não. Talvez tenha falado, porque eu sempre falava de coisas viajadas de vez em quando.
né? Mas eu não devo ter apresentado essa definição e nem pedido para vocês estudarem o que vocês vão fazer para a próxima semana, não. Mas a gente discutiu alguma coisa lá, sim. Eu quero que vocês estudem a dedução que está no Butkov. Da página 27 até a página 29, até chegar na figura 1.20. Só até aí. Por quê? Só até esse ponto. É porque, na sequência, ele já vai introduzir o tal do Teorema de Stokes. Eu ainda não estou discutindo na aula de hoje. Quem quiser seguir adiante para deduzir o Teorema de Stokes, já vai aprender um bocado de coisas. Pode ficar à vontade. É um teorema que eu pretendo deduzir aqui com vocês, mas a dedução dele é extensa. Então é provável que eu faça uma gravação e disponibilize no portal didático para vocês. Eu não devo provar isso aqui em aula, não, tá certo? Porque come um bocado de tempo, tá certo? Então é só até chegar lá na figura 1.20. Chegou aí, já vai falar de Teorema de Stokes, aí não tem necessidade mais. Tá certo? Basicamente é isso que eu gostaria que vocês fizessem. É aí que ele vai mostrar como é que você define a divergência de um campo vetorial da maneira como nós estamos acostumados. Vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso lá em cálculo 3, só que eu não sei se vocês deduziram isso em cálculo 3. Deduziram, Kevin, Vitor? Não. Mas foi apresentado? Não, esse cálculo ele é o 4, né? Mas o nosso professor só tacou um monte de fórmula lá pra gente, na maioria dos casos, com o teorema de Stokes, da divergência, que é rotacional divergente, ele só tacou lá, tipo, esse produto escalar do gradiente com F, por exemplo. Só isso. Entendi. Na verdade, aqui até tem uma coisa que tá um pouquinho, digamos assim... Não, tá certo no final das contas. Tá certo. O que não tem na expressão da divergência, tem uma coisinha que está sobrando. Não tem esse somatório aqui no denominador, não. Isso aqui está errado. A definição de divergência, porque você não vai somar em uma área total. A divergência está relacionada com o fluxo em apenas um elemento de área. Em um elemento de área. Então, você mede o fluxo total que atravessa aquele elemento de área em particular, tá certo? Então, aqui embaixo, para a definição, aí não tem aquele somatório como eu tinha colocado, não. Ok? O Butkov vai fazer uma discussão sobre isso também, mas aí ele vai mostrar, e não é um cálculo difícil de ser acompanhado, apesar de ser um pouquinho longo, mas ele vai mostrar lá por que o divergente, no final das contas, vai se resumir em coordenadas cartesianas a isso aqui, tá certo? Antes que eu prossiga, talvez quem já tenha feito o cálculo 4, né, sei lá como é que vocês chamam isso aí na grade do curso, eu já tivesse alguma noção, então, sobre divergência, etc. Os que talvez não viram, começa a ficar mais clara a conexão que existe entre a divergência e o fluxo de um campo vetorial? Sim. Então, façam isso para a nossa próxima aula, por favor. E, de novo, eu vou investir mais um tempinho na obtenção desse operador num outro sistema de coordenadas. Nós obtivemos primeiro o gradiente em coordenadas cilíndricas. E eu recomendo que vocês tentem obter o gradiente também em coordenadas esféricas. Não sei se eu cheguei a deixar isso como tarefa na semana passada. Não deixou, não. Não? Então, vou deixar como tarefa na aula de hoje. Feita essa dedução, vocês vão ter um pouco mais de segurança de entender por que o divergente tem essa cara. Mas isso aqui é muito comum, a gente quase que vê o divergente dessa forma o tempo todo. Mas ele tem essa cara somente em coordenadas cartesianas. Então, pressupõe-se que a função que você tem em mãos está escrita como uma função dependente de x,
de y e de z. Uma coisa importante é perceber o seguinte: o divergente é uma função que só faz sentido de ser calculada para um campo vetorial. Não faz sentido calcular divergência de campo escalar. Você não tem divergência de temperatura, por exemplo. Temperatura é uma coisa que você mede em cada ponto do espaço. Ela não é um vetor que atravessa uma determinada superfície. Potencial elétrico não é um vetor. Então você tem fluxo de linhas do campo elétrico, tá certo? Então faz sentido medir divergente do campo elétrico, mas não faz sentido a gente querer medir fluxo de potencial elétrico. O potencial ele não atravessa uma superfície. O campo elétrico, sim, ele tem essa conexão com linhas de campo, né? O campo pode atravessar uma superfície, mas uma grandeza escalar nunca atravessa, tá certo? Já o gradiente é calculado em cima de funções escalares, tá certo? Dá para se calcular gradiente de vetor também, mas aí já é um assunto que está além do escopo do nosso livro, tá certo? Mas o divergente é exclusivo de funções vetoriais. Olha só. Nós já vimos o seguinte. Qual vai ser a cara do nosso divergente em coordenadas cilíndricas? Em outras palavras, nós estamos saindo de um sistema de coordenadas x, y e z e indo para um sistema de coordenadas ρ, φ e z. Certo? Sendo x igual ρ vezes seno de θ vezes cosseno de φ, sendo y igual a ρ, aliás, perdão, estou fazendo conversão errada aqui. O x é ρ cosseno de θ, né? O y igual a ρ seno de θ e o z igual a z. Então, você tem que o divergente da sua função f, ele é o divergente atuando em cima de uma função que nós estamos supondo que depende de ρ, φ e z. Claro que originalmente ela pode depender de x, y e z, mas se você utilizar essas equações de conversão, ela sai de x, y e z para ρ, φ e z. Daqui, então, a gente tem que o divergente vai atuar em cima de quê? Ora, isso aqui é um vetor. Você tem um conjunto de vetores unitários I, J e K, e quando você vai para a base cilíndrica, você vai transformar teus vetores unitários numa outra base. Essa sua base ela vai virar ρ chapéu, φ chapéu e K chapéu, que são os unitários na base cartesiana. A sua função vai depender, então, desses vetores unitários. Então, você vai ter uma componente f de ρ, que pode depender de ρ, de φ e z na direção ρ chapéu. Antes era uma componente f de x, que podia depender de x, y e z na direção i. Estou supondo que eu já fiz a operação de conversão, eu tenho esse cara aqui escrito em ρ, tá certo? Mas uma componente f de φ, com as componentes já escritas em coordenadas cilíndricas, vezes o vetor unitário φ chapéu, mais uma componente f de z, dependendo de ρ, φ e z, atuando na direção K chapéu. Então, você pode escrever a sua função dessa forma. Agora, eu já sei como é que eu escrevo esse operador em coordenadas cilíndricas. Na verdade, quando ele não faz o produto escalar, ele não é
Ele não é um divergente. Na verdade, sem atuar em nada, isso aqui é apenas um símbolo. O seu del, ele é del x na direção y, mais del y na direção j, mais del z na direção k. Ocorre que nós já fizemos a conversão desse operador para coordenadas cilíndricas. Pelo menos alguns de vocês fizeram. Vocês devem ter mostrado que isso aqui dá derivada parcial em relação a ρ, na direção ρ-chapéu, mais 1 sobre ρ, a derivada em relação a φ, na direção φ-chapéu, mais, aqui não tem nada, né? Não tem nada de 1 sobre z, mais a derivada em relação a z, na direção k-chapéu. Quer dizer, eu sei escrever esse operador em coordenadas cilíndricas e eu suponho que eu sei escrever a minha função também em coordenadas cilíndricas. Calcular, então, o divergente de f significa realizar esse produto escalar. Você vai ter, então, del ρ na direção ρ-chapéu, mais 1 sobre ρ del φ na direção φ-chapéu, mais del z na direção k-chapéu. Fazendo produto escalar, aí eu vou suprimir a dependência em ρ, em ρ, φ e z. Isso aqui vai dar f ρ na direção ρ-chapéu, mais f φ na direção φ-chapéu, mais fz na direção k-chapéu. Lembrando o seguinte: quem é o seu ρ-chapéu? Aliás, deixa eu não estou fazendo bobagem. Não, acho que não. Só conferir aqui, por favor. O seu ρ, ele é igual a cosseno φ na direção y, mais seno de φ na direção j. O seu φ-chapéu é menos seno de φ na direção y, mais cosseno de φ na direção j. E o seu k-chapéu é igual a k-chapéu. Tá certo? Isso aqui, no seu devido momento, vai ser importante. Ora, calcular essa divergência significa, então, realizar esse produto escalar. Então, a gente vai ter o quê? Isso vai dar a derivada parcial em relação a ρ de quê? O ρ-chapéu vai fazer produto escalar com essa turma toda aqui. Então, você vai ficar com ρ-chapéu, escalar f de ρ, ρ-chapéu, mais f de φ, φ-chapéu, mais f de z, k-chapéu. Essa aqui vai ser a nossa primeira parcela. Depois, você vai ter 1 sobre ρ vezes a derivada em relação a φ de um produto escalar. Aí você fica com φ-chapéu escalar com f de ρ na direção ρ-chapéu mais f de φ na direção φ-chapéu mais f de z na direção k-chapéu. Mais derivada em relação a z de quem? K-chapéu, que faz produto escalar com f de ρ na direção ρ-chapéu mais f de φ na direção φ-chapéu mais f de z na direção k-chapéu.
É isso. A primeira coisa é a parte vetorial fazer o produto escalar. Você tem que pegar os vetores unitários das derivadas e fazer o produto escalar desses vetores unitários com a função que depende de ρ, φ e z. Você não vai fazer a derivada primeiro. Aquilo ali tem uma prioridade de operações. O tal do divergente de f significa pegar os vetores unitários, realizar os produtos escalares e do que sobrar você faz as derivadas. Essa é a sequência que tem que ser pensada. Ok? E aí, como é que eu faço esse negócio? Aliás, gente, eu acho que até que eu fiz um negócio errado. Porque, como é que eu vou dizer para vocês? No caso das bases cilíndricas, eu tenho que posicionar esses vetores unitários corretamente, senão acaba que dá merda. O correto aqui, eu vou cancelar essa lâmina aqui. Eu vou reescrever isso aqui de novo, que não compensa nem apagar. Ok? Então vamos recalcular, reescrever o divergente de f de novo. Primeiro, escreve o operador del em coordenadas cilíndricas. Rho chapéu, derivada em relação a ρ. Mais φ chapéu, 1 sobre ρ, derivada em relação a φ. Mais K chapéu, derivada em relação a z. E isso faz o produto escalar com f de ρ na direção ρ chapéu, ou seja, componente radial, né? Mais f de φ na direção φ chapéu, mais f de z na direção K chapéu. Nas coordenadas curvas, os unitários, quando você vai fazer essa operação, eles sempre têm que ficar à esquerda das derivadas. Porque se eu realizar os produtos escalares antes, eu vou matar o efeito desses vetores unitários. Então, tomem cuidado com isso. E eu ia fazer isso. Tá certo? Ora, isso aqui vai me dar o quê, então? Ρ escalar com o quê? Derivada em relação a ρ de f de ρ, ρ chapéu. Mais ρ derivada em relação a ρ de f de φ, φ chapéu. Mais o f de z, aliás, K, perdão, ρ derivada em relação a ρ de f de z, K chapéu. O produto escalar ele é feito dos vetores unitários do teu operador nabla com o que vai resultar dessa operação que a gente vai fazer aqui. Então, vamos ver o que vai dar essa operação. Tá certo? Isso é a sua primeira linha, a linha relativa à atuação das derivadas em relação a ρ. Agora, você tem que fazer algo parecido com o φ chapéu. Então, você vai ter φ chapéu vezes 1 sobre ρ, derivada em relação a φ de f de ρ, ρ chapéu. Então, o φ chapéu vai fazer produto escalar com o que vai resultar disso aqui. Mais φ chapéu, produto escalar com a atuação de 1 sobre ρ, del φ, atuando em cima da componente φ do vetor na direção φ chapéu. Mais φ chapéu vezes derivada em relação a ρ de f de z, K chapéu.
E, por fim, a última linha, né? Mais K chapéu, derivada em relação a Z, de F de Rho, φ chapéu. Faz o produto escalar disso aqui. Mais K chapéu, derivada em relação a Z, de quem? F de φ, φ chapéu. Mais K chapéu, derivada em relação a Z, de F de Z vezes K chapéu. Então, de novo, você tem 9 derivadas para calcular. Algumas vão ser imediatas, mas outras não. Por exemplo, o que vai acontecer com essa parcela aqui? A derivada de F de Rho vezes Rho chapéu em relação a Rho. Talvez aqui não haja um problema tão grande. Mas aqui na derivada da parte angular em relação a Rho, talvez aqui eu tenha que tomar algum cuidado. Vamos ver o porquê que isso vai acontecer. Aqui você tem um produto, né? Você tem uma componente do seu vetor multiplicada por um determinado vetor unitário. Então você precisa fazer o seguinte. Calculando cada derivada, você vai ter a derivada de F de Rho, Rho chapéu, em relação a Rho. Ora, isso é uma derivada de produto. Então, você vai derivar F de Rho na direção Rho chapéu, aliás, na direção Rho, não é derivada em relação ao vetor, vezes Rho chapéu, então derivou a primeira, preservou a segunda, mais F de Rho, que é a primeira, vezes a derivada de Rho chapéu em relação a Rho. Então, aqui você precisa verificar se o Rho chapéu depende do Rho. Apesar do slide anterior estar errado, uma coisa se aproveita nele. O Rho chapéu, ele não é dependente do valor da coordenada radial, não é dependente do Rho. Ele é dependente da coordenada angular. Então, em cada posição angular, o Rho chapéu vai ser um vetor unitário diferente. Mas ele depende de φ. Ele não depende da própria distância radial. Então, olhando para essas equações de conversão, a derivada do Rho chapéu em relação a Rho, ela é zero. Então, isso aqui me daria somente Rho chapéu, derivada de F de Rho em relação a Rho. Beleza. Então, nesse primeiro termo aqui, eu só teria que tomar a derivada do F de Rho em relação a Rho. É como se eu tratasse o Rho como uma constante em relação a Rho, porque ele é independente do Rho, ele sai para fora da sua derivada, fazendo produto escalar com o Rho chapéu. Beleza. Aí agora vamos passar para essa segunda derivada. A segunda derivada já tem que ser feita com mais cuidado. Porque você tem a derivada de F de φ em relação a Rho, multiplicando Rho chapéu. Regra do produto. Isso aqui dá derivada de F de φ, ou seja, derivou a primeira, multiplicada por Rho, escalar, aliás, multiplicado por Rho chapéu. Derivei a primeira e multipliquei pela segunda. Nenhuma diferença em relação à derivada do produto usual. Mas, agora você preserva a primeira, o F de φ, e calcula a derivada de φ chapéu em relação a φ. Caramba! O que isso vai dar? Vamos pegar a expressão do φ chapéu. Agora há pouco, eu relembrei, né, que o φ chapéu ele era menos seno de φ na direção I
mais cosseno de φ na direção J. Então, eu não tenho a mamata que eu tinha na derivada do Rho chapéu em relação a Rho, porque o Rho chapéu não depende do Rho, mas o φ chapéu depende do φ. Em outras palavras, esse vetor unitário tem que ser derivado por conta da dependência angular dele. Então, como você vai derivar φ chapéu em relação a φ? Ué, é a derivada em relação a φ de menos seno de φ em relação a i, mais cosseno de φ em relação a j. Aqui se torna evidente porque que a gente dá graças a Deus quando o sistema de coordenadas é cartesiano. A maior vantagem do sistema de coordenada cartesiano é o fato de que as derivadas não atuam nos vetores unitários. É uma base em que os vetores unitários I e J, eles são constantes. O I e o J não mudam a orientação espacial dele. Então, para qualquer valor de φ, o I é sempre o mesmo, o J é sempre o mesmo, mas o φ chapéu não é sempre o mesmo. Então, é por isso que o φ chapéu está sendo derivado. E aí nós vamos ficar com o seguinte, derivada de seno dá cosseno, isso aqui dá menos cosseno de φ na direção I, que é uma constante, derivada de cosseno de φ em relação a φ, menos seno de φ na direção J. Não, mas aí esse trem vai ficar muito foda, porque você escreveu para mim os vetores em coordenadas cilíndricas. Agora você está misturando com os vetores em coordenadas cartesianas de novo. Não tem problema nenhum. Volte nas equações de conversão que você vai ver o que é isso aqui. Ao voltar nas equações de conversão, você vai ver que o φ chapéu é menos seno de φ na direção I, cosseno de φ na direção J. O Rho chapéu é cosseno na direção I, seno na direção J, ambos com um sinal positivo. Na minha derivada, ambos apareceram com um sinal negativo. Então, isso aqui dá menos cosseno de φ na direção I, mais seno de φ na direção J. Então, a derivada de φ chapéu em relação a φ, ela dá menos Rho chapéu. Ô Edson, Pois não. por que você está derivando em relação a φ? Nesse caso, não era pela regra da cadeia, não era para ser em relação a Rho, não? Nessa derivada que você está fazendo agora, essa última. Kevin, eu posso ter Você derivando em pulado. Eu posso ter pulado alguma derivada. Tá vendo a linha que tem a setinha? A linha embaixo dela, é a equação que você estava fazendo antes, né? Que é de onde você tirou a derivada de φ chapéu em relação a φ. É verdade. Essa derivada ela vai ter que ser calculada posteriormente. É num segundo momento que ela é calculada. Mas aqui realmente eu teria que ter feito a derivada em relação a Rho. Não é problema em si. Aqui não é problema. Mas aí ela não depende de Rho, né? O φ Não chapéu. depende de Rho. Então essa derivada aqui não vai contribuir também. Mas aqui você tem razão. Aqui realmente está errado. Aqui a derivada é feita em relação a Rho. Acho que eu olhei para a linha de cima e já enxerguei a derivada. A próxima que eu iria calcular. Não há dependência do φ chapéu com o Rho de acordo com as equações de conversão. Ele não depende do Rho. Então a derivada de φ chapéu em relação à coordenada radial, ela dá zero. Essa derivada aqui vai desaparecer também. Então isso aqui daria simplesmente φ chapéu derivada de f de φ em relação a Rho. O f de φ, gente, não é que a função depende só de φ, não. É a componente da função f ao longo da direção φ. Mas, em primeiro momento, ela pode depender de Rho, de φ e de z. Por isso que ela tem que ser preservada, tá certo? Em princípio, tem que sobrar. Obrigado por ter percebido isso. Então, eu calculei primeiro a derivada de f de Rho em relação a Rho, beleza? Depois a derivada de f de φ chapéu em relação a Rho, beleza? Aqui eu comi mosca, né? Eu acabei me antecipando a um cálculo que eu vou fazer.
E aí vai vir a derivada do f de z, k na direção ρ. Mas aí aqui você vai ter o mesmo esquema, né? O k chapéu não é dependente do ρ. Então, a derivada do f de z na direção k chapéu em relação a ρ, aqui seguramente você pode tomar o k como um vetor constante. Aqui não é z, não. Mas se você vai tomar o k como um vetor constante, isso aqui dá k chapéu derivada em relação a ρ de f de z. Ok? Aqui é tranquilo. Nos outros não é tão evidente, por isso que é bom se acostumar a fazer essas derivadas. Então, a primeira linha estaria calculada. Você tem a derivada de f de ρ vezes ρ chapéu em relação a ρ. Ρ chapéu derivada de f de φ chapéu em relação a ρ. E ρ chapéu derivada de f de z em relação f de z k chapéu em relação a ρ. Tá certo? Vou então chamar a atenção para essa primeira linha, tá certo? Tomando então a primeira linha. E aí aqui quando eu falo primeira linha, eu estou contabilizando apenas as derivadas em relação a ρ. Okay? Somente elas estão sendo levadas em conta. Então, eu ficaria com o seguinte. ρ chapéu, produto escalar com derivada de f de ρ, ρ chapéu em relação a ρ. Isso aqui deu o quê? Sobrou somente ρ chapéu del f de ρ del ρ. Isso aqui deu ρ chapéu escalar. ρ chapéu del f de ρ del ρ. Mais. Aí agora viria ρ chapéu derivada em relação a ρ de f de φ chapéu. Essa derivada, ela dá o quê? Derivada de f de φ chapéu, ela é φ chapéu del f de φ del ρ. Então você vem com ρ chapéu escalar φ chapéu derivada de f de φ del ρ. Mais. Aí agora você vai fazer ρ chapéu, que é o que sobrou da primeira linha, né? Escalar a última parcela que falta. K chapéu derivada de f de z em relação a ρ. Mas antes de você pensar em fazer essas derivadas, até porque a gente nem sabe que função é essa, agora você olha para os produtos escalares. Como é que é essa sua base? Essa sua base, ela é orientada dessa maneira. Você tem o eixo Y para cá, o eixo X para cá, o eixo Z para cá. Digamos que você tem um ponto aqui. Você tem um vetor unitário K, apontando nessa direção e nesse sentido. Aqui ele está a uma altura Z em relação ao plano XY, e você marca na direção radial do ponto até o eixo Z o vetor unitário ρ chapéu. Já que é uma base, o ângulo entre o K e o ρ chapéu é de 90 graus. E aqui você está fazendo o produto escalar entre ρ chapéu e K chapéu. Mas eles são ortogonais. Produto escalar de dois vetores ortogonais é igual a zero. Então essa parcela, ela desaparece, independente do del f de z del ρ. Porque o produto escalar dos dois vetores unitários vai dar zero. O ρ chapéu com o ρ chapéu é um produto escalar de um vetor consigo próprio. Como são vetores unitários, eles são paralelos, né? Tem módulo 1, esse produto escalar vai dar 1. E aí sobra ρ chapéu escalar φ chapéu. O φ chapéu, lembre-se, ele é melhor visualizado aqui no plano XY. Você marca a posição angular do objeto
E a partir desse ponto, você traça um vetor unitário representando o aumento desse ângulo à medida que o movimento acontece. Então, o teu φ-chapéu está aqui. Transporta ele cá para cima, aqui está o seu φ-chapéu. Quantos graus ele faz com o ρ-chapéu? Ora, isso aqui é uma base. Então, o ρ-chapéu com o φ-chapéu tem que ser zero. Esse produto escalar vai dar zero também. Então, essa sua primeira linha, ela dá simplesmente derivada de f de ρ em relação a ρ. A primeira componente do seu divergente vai ser, então, del f de ρ em relação a ρ. Só que aí vem a segunda linha. O del f de φ-chapéu. Aliás, essa aqui foi computada, essa aqui também. Aí agora vem isso aqui, né? Agora vem a segunda linha. Primeiro você tem que calcular o del f de ρ-chapéu. Tem que calcular o del f de φ-chapéu em relação a φ. E depois tem que calcular o del f de z, k, em relação a φ. Aqui tem um errinho também, se eu não estou enganado, porque aqui a derivada é feita em relação a φ e não em relação a ρ. Tá certo? É bom trocar isso aqui. Que é feito em relação a φ. Em razão do horário, eu vou parar por aqui. Mas eu vou pedir que vocês tentem avançar com esse cálculo na segunda e terceira linhas. Levando em conta que o ρ-chapéu é dependente do φ. Foi por isso até que eu me apressei, né? Aqui eu acabei fazendo a derivada do φ-chapéu em relação a φ. Mas o próprio ρ-chapéu é dependente de φ também. Então, ao fazer a derivada do produto nessa parcela, você vai ter que levar em conta o seguinte. Vamos só, então, terminar e colocar o que vai começar a acontecer na segunda linha. Na segunda linha eu tenho a derivada de f de ρ-chapéu em relação a φ. É uma parcela que eu tenho. De novo, isso é uma derivada de produto. Então, isso aqui dá a derivada de f de ρ em relação a φ vezes ρ-chapéu. Derivei a primeira, preservei a segunda. Mais f de ρ derivada de ρ-chapéu em relação a φ. Aí, agora, você vai se lembrar que o ρ-chapéu tem uma dependência com o φ. O ρ-chapéu, ele vale cosseno de φ na direção I mais seno de φ na direção J. Tomar, então, a derivada do ρ-chapéu em relação a φ é derivar cosseno de φ na direção I mais seno de φ na direção J. Isso em relação a φ. Derivada de cosseno de φ em relação a φ menos seno de φ na direção I. Derivada do seno de φ em relação a φ, cosseno de φ na direção J. E se você olhar nas equações de conversão, claro que aqui o I e o J já assumi como constantes, né? Se você olhar nas equações de conversão naquela lâmina que eu tinha apagado, que tinha ficado errada, menos seno φ na direção I mais cosseno de φ na direção J é o φ-chapéu. Então, a derivada de ρ-chapéu em relação a φ te dá o vetor unitário φ-chapéu. Portanto, você fica com o seguinte. A derivada de f de ρ em relação a φ, derivada de f de ρ-chapéu em relação a φ, ela dá ρ-chapéu del f de ρ del φ mais f de ρ vezes φ-chapéu. Então, aqui eu não consegui me livrar de dessa segunda parcela, porque ela ficou dependente do vetor unitário φ-chapéu. Porém, nessa segunda linha, você tinha... a segunda linha ela é caracterizada por um produto escalar de φ-chapéu vezes as derivadas em relação a φ.
Então, isso aqui me dá o seguinte. Voltando aqui na minha última página. Se eu vou calcular φ chapéu vezes 1 sobre ρ, derivada de f de φ, f de ρ chapéu, em relação a φ, isso aqui me dá φ chapéu vezes 1 sobre ρ, vezes ρ chapéu, vezes del f de ρ, del φ, mais φ chapéu, f de ρ. E aí, de novo, você vai explorar o fato de que aqui você está fazendo um produto escalar dos vetores unitários com aqueles vetores que resultam das derivadas do teu operador nabla. Como aqui em cima, ρ chapéu escalar φ chapéu, essa parcela aqui ela vai dar zero, porque os dois vetores são ortogonais. Mas a segunda parcela não dá. Você vai ficar com ρ chapéu, aqui é dividido por ρ também, né? É 1 sobre ρ multiplicando todo mundo. Φ chapéu escalar com φ chapéu dá 1. Essa parcela ela vai dar f de ρ sobre ρ. Então, a partir daqui eu vou parar por conta do horário. Eu vou postar essa aula para vocês amanhã na parte da tarde, mais as outras que eu estou devendo. Eu sei que eu estou devendo. Eu tive familiares em casa nesse final de semana e, infelizmente, não deu para fazer o que eu pretendia, tá? O que vocês vão fazer a partir daqui? Vocês vão executar as outras derivadas levando em conta a dependência dos vetores unitários com φ e depois com z. Somar tudo depois para daí obter a expressão final do divergente. Ela dá uma expressão bem diferente do usual. Ela não dá um conjunto de 3 parcelas, como é no caso do divergente em coordenadas cartesianas. Então, vocês vão obter, após calcular as outras derivadas, o seguinte. O seu divergente da sua função f em coordenadas cilíndricas, ele dá derivada de f de ρ em relação a ρ, mais f de ρ dividido por ρ, mais 1 sobre ρ, derivada de f de φ em relação a φ, mais a derivada de f de z em relação a z. Ele deu 4 parcelas. E vai dar 4 parcelas. E é curioso perceber que um termo não está associado a uma derivada. No final das contas, é até esse termo que nós calculamos aqui. Vai dar o... vai dar o f de ρ dividido por ρ. Tá certo? É esse termo aqui que está aparecendo a mais ali. E é possível mostrar, não é difícil perceber, que isso aqui pode ser colocado numa forma um pouquinho mais compacta. Dá para agrupar isso aqui na forma de uma derivada de produto. Isso aqui poderia ser escrito como sendo 1 sobre ρ, derivada em relação a ρ, de ρ vezes f de ρ, mais 1 sobre ρ, derivada em relação a φ do f de φ, mais a derivada de f de z em relação a z. Aqui é tranquilo, né? Você deriva isso aqui na forma de um produto, derivada de ρ em relação a ρ dá 1, preserva a segunda. Aí dá o f de ρ sobre ρ, tá certo? Depois você faz, preserva a primeira, deriva a segunda. Aí vai dar ρ, del f, del ρ. O ρ do numerador cancela com o ρ do denominador. Aí dá a primeira parcela, del f de ρ, del ρ. Essa é uma forma um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais compacta, que talvez vocês vão encontrar em alguns livros de cálculo vetorial ou de física aí pela frente. Mas as equações de conversão não te levam direto a isso aqui, não. Vão te levar a essa expressão aqui, tá certo? Tentem fazer isso para a nossa próxima aula, para adiantar um pouquinho o nosso lado. Tudo bem?
Estou encerrando a gravação nesse momento, ok?